Descubra a verdade emocionante de Rapunzel. 7 segredos transformadores revelados. No coração de uma pequena comunidade rural no interior do Brasil, Rita, uma jovem de 22 anos, respirava flores. Aqueles campos vibrantes que cercavam sua casa eram um refúgio. Mas sob a beleza colorida havia um peso que parecia sufocar seus sonhos. Desde pequena, ouvia as histórias do avô, que contava feitos de coragem e sacrifício de seus antepassados, sempre destacando a importância da família e a união. Contudo, à medida que crescia, Rita começava a enxergar um outro lado dessas narrativas. A opressão silenciosa que sua mãe carregava nos olhos, um reflexo de uma vida inteira sacrificada a obrigações que não escolheu, se tornava cada vez mais clara. As flores da floricultura familiar, que deveriam ser símbolos de esperança, tornavam-se algemas. Rita se esforçava para ser a filha perfeita, mas a pressão estava se transformando em um peso insuportável. Certa manhã, enquanto arregalava as flores no mercado local, uma conversa entre um grupo de mulheres despertou algo dentro delas. Elas falavam sobre uma manifestação na cidade vizinha, um grito contra as desigualdades sociais que afetavam suas vidas. O desejo por mudança queimava em seu peito, mas o medo de desobedecer sua mãe a paralisava. Num impulso de coragem, depois de dias de angústia, Rita decidiu confrontar sua mãe. As verdades começaram a fluir, lágrimas se misturaram aos desabafos, e naquele momento, as paredes que separavam passado e presente começaram a ruir. Rita ouvia, atenta, as histórias de sacrifícios, não apenas de sua mãe, mas de todas as mulheres de sua linhagem. Cada pétala que eles plantavam era um símbolo da luta silenciosa por liberdade. O eco dos sonhos perdidos de sua infância só se intensificava. Com a chegada do festival local, Rita sentiu que era hora de mudar. As luzes piscantes e as músicas nas ruas não apagavam a dor em seu coração, mas acendiam uma esperança. Ela queria que todos soubessem da luta da sua família. Enquanto buscava apoio em suas amizades, as tensões aumentavam. Deveria ela permanecer leal ou lutar por justiça? No festival, uma briga irrompeu entre os organizadores, expondo velhas mágoas da comunidade. Rita estava no centro da confusão. Quando teve que escolher entre defender a honra da família ou revelar a verdade que a sufocava, o mundo ao redor parecia parar. Ela olhou para o semblante da sua mãe, onde medo e amor se misturavam. Era o olhar de uma mulher forte, mas cansada. E foi naquele momento, segurando a dor de tantas vozes silenciadas, que Rita ergueu a voz. A multidão parou e ela fez uma revelação que transcendeu sua própria história. Aquelas flores eram um grito de liberdade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas ao encarar a multidão, inquieta, Rita hesitou. O peso das expectativas familiares se esmagava em seu peito. Era sua chance de ser a mudança, mas ela sentia que a jornada de libertação estava apenas começando. O que decidirá fazer agora? A audiência olhava com expectativa, aguardando sua escolha, entre o amor e a verdade, entre o passado e o futuro. Rita inspirou profundamente, permitindo que o ar fresco carregasse seu sentimento de urgência. A multidão, em silêncio, aguardava sua fala, um mar de rostos esperando por uma resposta. O coração dela batia a 1000 por hora, uma mistura de excitação e medo. Ela sabia que aquela era uma oportunidade única de desatar os nós que prendiam seus sonhos. Essas flores não são apenas para enfeitar, elas começou, a voz trêmula, mas forte. Elas representam a luta de todas as mulheres nesta comunidade, de minhas mães, avós e de nós, a nova geração que não vai deixar o silêncio nos consumir. O murmúrio da multidão cresceu, alguns rostos mostravam surpresa, outros empolgação. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rita enquanto ela continuava. Minha mãe trabalhou duro, sacrificou tanto por mim. Mas, em nome desse amor, não podemos mais deixar de lado nosso próprio desejo de liberdade.
precisamos lutar contra tudo que nos prende. Suas palavras eram como sementes lançadas ao vento, algumas florescendo imediatamente, outras podendo levar tempo para brotar. Ao longe, a figura de sua mãe se destacava, um semblante de dor, mas também de uma nova esperança. Rita sentiu que as raízes de seu passado e seu futuro se entrelaçavam naquele instante. Poderia ter se calado, ter segurado o que sentia, mas, em vez disso, decidiu falar. A liberdade que tanto sonhava não era apenas a dela, era de todas. A energia no ar começou a mudar. Algumas mulheres da multidão se uniram a Rita, levantando cartazes improvisados, outras começando a entoar canções de resistência que tinham sido deixadas de lado. O festival, que antes era apenas um símbolo de celebração, agora pulsava como um manifesto. Mas não foi fácil. Entre aplausos também surgiram vozes opositoras, preocupadas com a desordem daquela revelação. Por que se expor assim? Isso pode nos prejudicar. Mas Rita, percebendo o dilema moral, exclamou: e se a mudança nunca vier? E se nossas vozes nunca forem ouvidas? Vamos ser lembradas como as que se calaram? Não! O poder está em nós, e nós devemos usá-lo. A tensão no ar fez seus músculos se contraírem. Cada palavra que saía de sua boca era uma trava sendo solta. Rita sabia que a verdadeira batalha não se daria apenas nas palavras, mas na coragem de cada mulher que escutava. A luta por liberdade era também uma luta por reconhecimento, por dignidade. E assim, a manifestação ganhou força. Mais e mais pessoas se juntaram ao movimento, algumas dançando, outras gritando palavras de apoio. No entanto, mesmo com toda a energia, Rita sentia um frio na barriga. Ela sabia que, se não tivesse cuidado, a onda de esperança poderia se transformar em revolta. As luzes do festival brilharam um pouco mais intensamente, como se até a noite estivesse respondendo ao chamado da transformação. No entanto, enquanto a alegria começava a brotar, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era seu pai, com uma expressão que misturava desapontamento e preocupação. Os olhares se cruzaram. No fundo dos olhos dele, Rita viu um abismo de emoções. E ali, naquele momento, a decisão que ela havia tomado se transformou em uma responsabilidade. Ela não estava lutando apenas por si mesma, mas por todos ao seu redor. Rita precisava se preparar para enfrentar a verdade que viria a seguir. Como ela poderia unir o desejo de liberdade com a preservação da sua família? Como poderia convencer seu pai a ver que a mudança era necessária? Só havia uma coisa certa naquele instante. A jornada estava apenas começando, e o que viria a seguir seria um verdadeiro teste de coragem. O que ela diria ao pai? E como ele reagiria a essa nova realidade que ela estava ajudando a moldar? Rita respirou fundo, o olhar fixo em seu pai. O coração pulsava como um tambor na sua cabeça, e ela sabia que cada segundo que passava tornava essa conversa mais urgente. As vozes ao seu redor dançavam em um ritmo de apoio, mas a presença dele era um lembrete constante de suas responsabilidades. Pai, ela começou, a voz quase se perdendo na agitação do festival. Eu sei que você está preocupado, mas isso é importante. Eu preciso que você me ouça. Ele hesitou, o olhar fixo na multidão. É como se ele estivesse avaliando o risco, tentando entender onde aquela nova decisão de Rita poderia levá-los. Às vezes, o que parece ser a liberdade pode se tornar uma prisão, Rita, ele respondeu, o tom grave. Aquelas palavras a atravessaram como uma lâmina. Está sendo uma prisão ficar calada. Vocês, eu, todas nós, queremos mais do que apenas sobreviver. Queremos viver, querer e ser quem somos. Sua voz subiu com a emoção, mas ela se esforçou para ser clara. Queria que ele percebesse que o que estava em jogo era muito maior. Os olhos do pai brilharam com um misto de dor e preocupação. Mas e se as coisas derem errado? E se nós perdermos tudo? Nossa segurança, nossa paz? O medo estava lá, tão palpável quanto a energia vibrante ao redor deles. Se eu não lutar por isso agora, eu posso perder tudo também, o que realmente importa. A liberdade não é apenas um direito, é um sentimento. Eu não posso ignorar isso. As palavras se desenrolaram de Rita, como um fluxo contínuo de amor e determinação. Ela queria que ele sentisse a urgência que a consumia. Neste instante, alguns rostos da multidão começavam a se virar para observar a conversa. Pode sentir que, de alguma forma, todos estavam vendo a batalha dela,
E isso a fez se sentir mais forte. Era como se sua luta não fosse individual, mas sim um reflexo da resistência coletiva. Não é justo que você tenha que carregar o peso sozinho, seu pai disse, a voz mais suave, mas ainda assim repleta de incertezas. Eu só quero proteger você. Eu sei, pai, e eu amo você por isso. Mas essa proteção não pode ser construída sobre o silêncio. Precisamos falar, agir e mudar o que está errado. Por todas que vieram antes de mim e por todas que virão depois. A emoção apertou o peito dele, e por um momento Rita viu-o vacilar. Ela se aproximou, estendendo a mão, um gesto simples que significava mais do que palavras. O que ela realmente queria era que ele acreditasse nela, que ele visse a força que brotava de tudo o que estava acontecendo. Após um longo silêncio, com uma certa tristeza nos olhos, ele finalmente falou: "E se você não voltar?" Várias vozes coletivas se ergueram em apoio, mas apenas as entrelaçadas com o coração de Rita se destacavam. Ela sorriu, compreendendo a profundidade da pergunta. "E se eu não tentar? Preciso que você confie em mim, assim como você sempre fez." Os aplausos e gritos da multidão pareciam agora fazer parte de um fundo sonoro que envolvia aquela conversa. Enquanto as mulheres ao redor continuavam a se erguer, Rita sentiu uma onda de força fluindo não só por ela, mas por todas. Essa luta não era só dela, era de um mundo inteiro. E assim, naquele instante, onde a fé se chocava com a dúvida, ela soube que a resposta estava nas escolhas que estavam por vir. Seu pai olhou para o céu estrelado, como se estivesse buscando a inspiração e a coragem dos antepassados. Você pode fazer o que achar certo, desde que você tenha um plano. Suas palavras trouxeram um misto de esperança e também de um desafio, um chamado para criar uma estratégia que pudesse unir a luta com o amor familiar. Enquanto ela sentia seu coração se fortalecer, um novo pensamento surgiu. Com a coragem vinda de seu pai, o que mais ela poderia alcançar? Era hora de pensar no futuro, criar um caminho e transformar a onda de apoio em ações concretas. "Pai, vamos nos preparar então." E assim, com um novo sentido de união, Rita percebeu que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. Mas, ao olhar ao redor, algo chamou sua atenção. Uma mulher com um cartaz se destacou entre a multidão, e ao se aproximar, Rita percebeu que havia algo gravado ali que poderia mudar tudo. Era a verdade que ela não esperava encontrar, e isso poderia ter consequências inimagináveis. Quando Rita se aproximou da mulher com o cartaz, seu coração acelerou. As letras grandes e vibrantes formavam uma afirmação poderosa que parecia ecoar em seu interior. "Não é tão fácil escapar." As palavras estavam acompanhadas de uma ilustração forte, lembrando tanto a opressão quanto a resistência. Ela parou, hipnotizada, sentindo uma vontade urgente de compreender a mensagem. "Oi, tudo bem?" Rita perguntou, quase sem conseguir esconder a curiosidade. A mulher, que parecia um pouco mais velha, olhou para Rita com um sorriso compreensivo. "Você se incomodaria em ler os detalhes? Muita gente não entende que a luta não é apenas sobre nós, mas sobre todas as que vieram antes. Estamos todas conectadas." Rita se sentiu atraída pela intensidade da voz dela. A mulher, que não se apresentou, teve um brilho nos olhos, como se tivesse vivido muitas batalhas e estivesse repleta de histórias para contar. As palavras no cartaz eram uma chamada por mudanças, mas o que mais intrigou Rita foram os pequenos detalhes sobre a vida de mulheres corajosas que se posicionaram contra injustiças e preconceitos. Cada referência ressoava com suas próprias inseguranças e sonhos. "Eu vim de um lugar onde muitas ainda vivem dentro de muros invisíveis", continuou, como se dissesse o que Rita precisava ouvir. "E você, menina, o que está disposta a fazer por todas nós?" A pergunta a atingiu pesadamente. O que ela poderia fazer? Essa simples conversa tinha potencial para abrir novas portas, e a energia da multidão parecia pulsar em sintonia com sua determinação. "Eu quero lutar, quero me unir a mais pessoas, mas como posso fazer isso?" Rita respondeu. A urgência em sua voz era notável, e ela sentiu que a pressão de seu pai ainda pairava, embora agora com um ar de esperança. A mulher deu um passo à frente, e o olhar profundo dela fixou-se em Rita, quase como se pudesse penetrar em sua alma. "Eu sou parte de um grupo de mulheres que luta por mudança. Não é só sobre ações ou discursos, é sobre construir comunidade e estar disposta a sacrificar.
Se você realmente quer fazer a diferença, deve estar preparada para se conectar. E para isso, precisamos de líderes. Você se considera uma líder? A pergunta a fez hesitar. Era uma palavra poderosa, cheia de responsabilidade. Rita nunca tinha pensado assim, mas ao olhar para a multidão ao redor, viu rostos que pareciam esperar por algo. Não era apenas ela, eram todas elas, unidas em um desejo profundo de transformar o mundo. Eu vou tentar, ela respondeu, e essas palavras pareciam ressoar com intensidade, como se uma nova realidade estivesse nascendo ali mesmo. Então venha conosco. A primeira reunião será amanhã à noite. Não é só sobre protestar, mas sobre entender as histórias umas das outras e unir forças. O que estamos fazendo aqui não é só um ato, é um movimento. Rita assentiu com firmeza, e logo uma onda de determinação se espalhou através dela. Antes de se afastar, olhou nos olhos daquela mulher e sentiu como se um ciclo estivesse se fechando. A luta não era mais apenas sua, agora havia uma rede de apoio, um senso de comunidade que a fortaleceu. Ela se virou, ainda fervilhando de emoção, e ao olhar para seu pai, viu que ele também assistia, com orgulho e uma nova luz nos olhos. Era a confiança dele que ela precisava para seguir em frente. Enquanto se afastava da multidão, um novo pensamento surgiu em sua mente. Ela teria que enfrentar não apenas o mundo externo, mas também as suas próprias inseguranças. E essa ideia a deixou em estado de alerta. O que mais a aguardava nessa jornada? Quais segredos e desafios estariam por vir? A cada passo que Rita dava, sentia que estava mais próxima da verdade que poderia mudar tudo. Não seria apenas uma luta por si mesma, mas um caminho para descobrir quem ela realmente era e que tipo de líder poderia se tornar. As respostas estavam começando a se manifestar, mas em meio a tanta enormidade, ela se deu conta de que algo ainda mais profundo se escondia à espreita, uma verdade que poderia abalar seus relacionamentos e até mesmo a sua essência. Seguiu em frente, marcada pela emoção e pela expectativa. O que mais estava por vir? A certeza de que no dia seguinte, suas decisões poderiam definir não só sua vida, mas a de muitas outras. A noite parecia cheia de mistérios, e a verdadeira luta estava apenas começando. Rita acordou na manhã seguinte com o sol filtrando pela janela, aquecendo seu rosto. Mas ao contrário do conforto que isso geralmente trazia, havia uma inquietação dentro dela. Os eventos da noite anterior giravam em sua mente como uma tempestade. O que ela realmente sabia sobre liderança? E se não estivesse pronta para o que a esperava? Ela se levantou, movendo-se pela casa em silêncio. A figura de seu pai, ainda sem saber da decisão que ela tomara, era uma lembrança viva de sua estabilidade. Mas seu olhar a fazia se questionar se ele entenderia. Enquanto fazia o café, a pressão em seu peito voltava sempre àquela pergunta: como ela poderia se conectar com outras mulheres, compartilhar suas dores e alegrias? O coração disparava só de pensar. As horas passaram rápido e Rita percebeu que a reunião estava se aproximando, como uma onda se preparando para quebrar na praia. O que ela vestiria? O que diria? As dúvidas a cercavam como uma neblina densa. Decidiu que precisava se preparar não apenas fisicamente, mas mentalmente. Pegou um caderno e começou a escrever suas ideias e medos, um pequeno ritual de desabafos que a tranquilizaria. O que você realmente deseja? Ela se perguntou sobre suas anotações, uma pergunta que ecoava em suas reflexões. A verdade começava a se moldar diante dela. Ela não queria apenas inspirar outras, mas também precisava encontrar seu próprio caminho no meio disso tudo. E é aí que começou a desenhar pequenas notas sobre algumas mulheres históricas que admirava. Maria da Penha, Malala, tantas vozes resistentes. Elas eram sua inspiração. Passadas as horas, a ansiedade crescia. Ao se olhar no espelho, tentando ajustar a blusa que escolheu, uma ideia brilhou. E se ela levasse algo que representasse sua nova missão? Encontrou uma pulseira que ganhara da avó, cheia de significados. Eu levaria histórias comigo e meu coração aberto, pensou. Tinha que lembrar que já fazia parte de algo, mesmo que pequeno, que poderia virar grande. Finalmente, a hora chegou. Rita saiu de casa com um nó na garganta, mas também uma centelha de esperança.
Ao caminhar até o local da reunião, o cheiro do pão quente das barracas a envolveu, assim como a música que ecoava ao longe. Dessa vez, não eram apenas sons, era uma sinfonia de vozes e ritmos que pareciam celebrar a coragem de cada mulher que sairia de casa, assim como ela. Ao lado do caminho, viu rostos conhecidos e sorriu mais confiante, acenando discretamente. E se até ali existissem mulheres com as mesmas inseguranças, aquilo era reconfortante. Quando finalmente chegou ao local do encontro, encontrou um grupo de mulheres sentadas em círculo, trocando olhares animados. A sensação de pertencimento a tomou por completo. Ela se apresentou, suas palavras ecoando com uma sinceridade que a surpreendeu. Elas eram diversas e todas tinham uma história para contar. Estou aqui porque quero ser parte de algo maior, disse, e ao ver o brilho nos olhos delas, sentiu que a conexão começava a ser tecida. Era um momento de transformação. No entanto, no fundo de sua mente, uma voz sussurrava, desperta e inquieta. E se essa conexão trouxesse verdades dolorosas à tona? O que aconteceria quando as histórias de suas vidas se cruzassem? E quando acabasse de ouvir sobre dor, as dificuldades que outras enfrentaram, como ela lidaria com isso? A mente a conduzia a um lugar onde o próprio medo se tornava mais real. A reunião começava, e a cada palavra compartilhada, Rita sentia que um novo mundo se abria, mas também uma sombra pairava. O que encontraria ao final dessa jornada? O que cada história revelaria? O dia seguinte prometia um desafio ainda maior, e com ele, um novo desvelar de verdades. Quando a reunião começou, uma energia pulsante tomou conta do ambiente. As mulheres compartilhavam risadas e histórias, transformando o espaço em um abrigo acolhedor. Cada uma delas trazia consigo uma carga emocional diferente. Rita tentava absorver tudo, cada riso, cada lágrima. As vozes harmoniosas se entrelaçavam, criando uma onda de empatia. Maria, uma mulher de cabelo encaracolado e olhos brilhantes, foi a primeira a se levantar. Ao falar sobre a vida dela, suas palavras flutuavam como folhas ao vento. Contou sobre a luta contra a violência e como conseguiu encontrar coragem para sair de um relacionamento abusivo. A força e vulnerabilidade de Maria eram contagiantes. Rita a ouviu atenta e em seu coração sentiu uma conexão profunda. Ela também é humana, ela também teve medo. O próximo a se apresentar foi Jorge, um homem que tinha suas motivações também. Ele havia decidido participar por acreditar que ajudar mulheres a se empoderar era uma missão fundamental. Rita ficou emocionada ao ouvir a defesa que ele fazia pela equidade de gênero. Como ele, tantas pessoas poderiam ser aliadas, mas sempre era preciso dar o primeiro passo. O que começou como uma simples reunião se transformou em um festival de histórias. Cada nova voz revelava um pedaço da alma, e Rita notou que as inseguranças e medos eram presentes em todas aquelas histórias. Era um ciclo de dor e superação interligado por um fio invisível de empatia. O nó em sua garganta começou a afrouxar. Quando chegou a sua vez, Rita teve um frio na barriga. Os olhares daquelas mulheres estavam fixos nela, o que a fazia sentir-se como se estivesse no centro de um palco. Ela respirou fundo e as palavras começaram a fluir. Eu nunca me senti tão perdida, começou ela. Hoje estou aqui porque decidi encarar o desconhecido. A liderança, para mim, é mais do que um título. É estar ao lado de vocês, ouvindo suas verdades. Estou ainda aprendendo a abraçar meu medo. Eu quero ser uma conexão, uma ponte. Sorrindo, com lágrimas nos olhos, ela notou que o público aplaudia. O calor da aceitação a envolveu como um cobertor. Era a compreensão que tanto buscava, e ali, naquele círculo, já não se sentia sozinha. Quando a reunião terminou, Rita se sentou em um canto, tentando processar tudo que havia compartilhado. Ela pensava sobre como cada história a ajudou a enxergar o valor de sua própria voz. Mas também havia uma pergunta que persistia. E se, ao ouvir tanta dor, ela se perdesse? E se todos aqueles relatos ecoassem em seu interior e a deixassem ainda mais confusa sobre seu próprio caminho? As mulheres começaram a se levantar, todas satisfeitíssimas, mas Rita sentiu seu mundo girar. Ela se levantou e, ao fazer isso, viu Maria, que a mirava com um entendimento palpável. Rita, você já se perdeu, mas é isso que te faz querer encontrar o caminho certo.
Não se preocupe, estamos todas aqui juntas. Uma nova onda de gratidão inundou Rita, mas onde isso a levaria? Precisava entender como lidar com essas verdades que começavam a se formar dentro dela. No caminho de volta para casa, o coração batendo forte, ela olhou para a pulseira em seu pulso. Será que estava pronta para seguir adiante? O que mais estava prestes a descobrir dentro de si mesma? E se, no final da linha, você descobre que a verdade é mais complicada do que poderia imaginar? A inquietação que ainda pairava, da próxima vez, prometia levar Rita a novos desafios e experiências. Ainda havia muito a ser revelado. Na manhã seguinte, o sol começou a entrar pela janela de Rita como um abraço acolhedor. A luz filtrava pelas cortinas e seu quarto parecia mais vivo. Era um sopro de esperança, mas ainda havia um peso em seu peito. A conversa da noite anterior ecoava em sua mente, criando um turbilhão de emoções. Rita decidiu que precisava se conectar novamente com as mulheres da reunião. O lugar onde se sentia tão acolhida. Era, paradoxalmente, também o que lhe trazia a ansiedade de confrontar seus próprios fantasmas. Ela se sentou à mesa, caneta na mão, lápis e um caderno em frente a ela. Com a inspiração pulsando, começou a escrever uma carta ao grupo, detalhando suas impressões e um pedido de ajuda para cada uma delas. Acredito que às vezes precisamos ser guiadas por outras vozes, e as de vocês me tocaram profundamente, escreveu. As palavras vinham naturalmente, como se um fluxo ininterrupto de sentimentos estivesse sendo liberado. Apenas quando terminou, percebeu que tinha mais a dizer do que imaginara. Desviou o olhar para a varanda, onde um pássaro cantava, e aquilo lhe deu coragem. Ao longo do dia, cada mensagem vencedora de suas amigas aparecia em seu celular, trazendo alívios e risadas. Maria foi uma das primeiras a responder. Rita, adorei receber sua mensagem. Vamos nos reunir novamente? Tenho uma nova história que quero compartilhar com você. O coração de Rita dançou ao ler as palavras. Aquela conexão parecia ser uma ponte que ajudaria a atravessar o rio das suas incertezas. No dia seguinte, enquanto se preparava para a próxima reunião, Rita se olhou no espelho e fez uma promessa a si mesma. Não mais esconder suas inseguranças. Ao invés disso, ela iria usá-las como um pedaço de sua verdade. O cabelo preso em um coque despojado, a blusa confortável e um sorriso no rosto eram seu uniforme de coragem. Chegando ao abrigo novamente, a energia já pulsava no ar como antes. As vozes se misturavam, risadas ecoavam. O círculo se formou e Maria tomou a palavra, seus olhos brilhando de emoção. Ela havia trazido uma convidada, Clara, uma artista de rua que usava a arte como forma de superar os traumas. As histórias começaram a fluir e o ambiente se transformou novamente. Rita escutava atentamente, enquanto um novo sentimento começava a brotar dentro dela. As dores compartilhadas não eram um fardo, mas sim um manto que todas usavam juntas, como um símbolo de resiliência. A cada relato, ela se sentia mais conectada, mais integrada. Mas quando chegou sua vez, uma nova onda de medo tomou conta. Ela ficou em pé, olhando para os rostos que antes pareciam desconhecidos, agora cheios de empatia e compreensão. Na última reunião, achei que iria me perder ouvindo tantas histórias, mas aprendi que a dor é um caminho de cura quando é partilhada, falou. A emoção saiu mais forte do que imaginara e sorriu para elas. Eu quero me abrir mais, tenho uma história para contar também. As mulheres se inclinaram levemente para frente, todas atentas. Rita sentiu que aquela era sua chance de realmente se conectar. Ao falar de sua vida, de suas lutas, ela percebeu que naquele espaço seguro poderia ser completamente vulnerável sem medo do julgamento. Cada palavra que escapava de seus lábios parecia um passo a mais em direção à liberdade. Com o coração acelerado, ela se despedia de uma parte de sua insegurança ao abrir-se. Mas enquanto recitava suas verdades, um pensamento inquietante surgiu. E se elas não aceitarem? E se esse passo para a vulnerabilidade for a última coisa que eu farei? Quando terminou, um silêncio pairou momentaneamente antes de as mulheres começarem a aplaudir com calor. A aceitação estava ali, incontestável, mas a dúvida persistia. Maria se aproximou, com expressão séria. Rita, isso foi maravilhoso, mas agora você deve saber. A verdade não é apenas um caminho de flores. Ela também pode e deve ser confrontada.
Estamos aqui para enfrentar isso juntas. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Que camadas mais profundas estavam esperando por ela? E quando a verdade fizesse sua aparição, como seria essa luta? Rita piscou, os olhos brilhando de emoção e apreensão. O que mais estava por vir em sua jornada? A certeza de que havia mais a descobrir dentro de si mesma a instigava cada vez mais. Rita acordou com o som da chuva batendo suavemente na janela. Havia algo na sintonia das gotas que a fazia pensar em renovação. Era como se a tempestade estivesse lavando suas incertezas, trazendo com ela uma nova força. Ao se levantar, ela respirou fundo, tentando deixar para trás o peso das dúvidas que ainda a acompanhavam. Naquela manhã fazia frio, e o contraste com o calor que sentia por dentro a fez sorrir. A ideia de retornar ao abrigo logo a envolveu em um misto de expectativa e nervosismo. O grupo havia se tornado seu porto seguro, e após sua revelação, Rita estava pronta para enfrentar mais a fundo seus medos. Hoje, vou descobrir qual é a minha verdade, ela pensou, enquanto se vestia com uma blusa de lã aconchegante e calças confortáveis. Assim que chegou ao abrigo, a energia do lugar a recebeu como um velho amigo. O cheiro do café fresco e os risos que ecoavam no ar eram um lembrete de que ela não estava sozinha nessa jornada. Desta vez, Clara foi a primeira a falar, compartilhando como a arte a ajudara a expressar e a enfrentar seus próprios demônios. A maneira como ela falava, os gestos apaixonados e os sorrisos que surgiam em seu rosto eram contagiosos. Rita escutava com atenção, mas logo se sentiu chamada a dividir mais sobre sua própria história. Maria percebeu seu olhar intenso e incentivou. Rita, você mencionou que tem algo mais a dizer. A vida se revela em camadas, e nós estamos aqui para ajudar umas às outras. Fique à vontade. Com um nó na garganta, Rita se levantou de novo. O sentimento de vulnerabilidade conferia um ar de poder. Quando abri meu coração para vocês na última reunião, senti que estava levantando um peso imenso que carregava há anos. Mas agora sinto que preciso compartilhar outra parte de mim, uma que eu venho escondendo porque temia não ser aceita. As mulheres a observaram atenciosamente, com expressões encorajadoras. Rita seguiu em frente, contando sobre momentos específicos da sua vida, quando sentiu que não era boa o suficiente, e como isso a atingiu profundamente. Falou sobre sua luta com a autoestima e como, mesmo em seus melhores dias, a sombra da dúvida a acompanhava. Conforme falava, seu coração pulsava com força. Ela sabia que estava exposta, mas a segurança do espaço a fazia sentir que era mais do que bem-vinda. E no instante em que terminou, um calor inundou sua alma. O silêncio que se seguiu estava repleto de compreensão. Depois de um tempo, Clara levantou-se. Rita, isso foi poderosíssimo. Às vezes, nós mesmas nos colocamos limitações que ninguém mais vê. A sua coragem inspirou cada uma de nós aqui. As outras mulheres concordaram, e um murmurinho de apoio se espalhou. Mas logo um novo sentimento cresceu em seu peito. O que viria a seguir? Após abrir-se tanto, estavam todas prontas para enfrentar os desafios juntas? Uma nova onda de vulnerabilidade e ansiedade tomou conta de Rita, quando Maria, com uma seriedade no olhar, mencionou: agora precisamos conversar sobre as formas como as inseguranças se expressam em nossas vidas. Se ao invés de confrontá-las, deixarmos que elas nos dominem, como fica nossa caminhada? Os olhares atentos a faziam sentir que cada uma delas estava pronta para enfrentar suas verdades, mas a ideia de ir mais fundo a deixava apreensiva. Quais fantasmas ainda restavam à espreita? O que poderiam descobrir juntas nessa jornada? Rita respirou fundo novamente. Agora não havia mais volta. E no fundo, uma centelha de esperança surgia. Para cada sombra havia uma luz, e ela estava prestes a descobrir como brilhar mais. A emoção no ambiente era palpável. O que seriam as verdadeiras revelações que viriam a seguir? O que cada uma delas ainda precisava confrontar? O olhar de Maria penetrava profundamente na alma de Rita, como se a enxergassem em sua totalidade. Era um misto de força e ternura que fazia o coração dela acelerar. Em uma atmosfera carregada de expectativa, as mulheres começaram a compartilhar suas próprias lutas. Cada história era um fio de uma tapeçaria emocional, e Rita sentiu que seu próprio medo começava a se desvanecer diante da coragem coletiva.
Ana foi a primeira a falar depois de Maria. Eu sempre fui a legal, a que cuidava dos outros. Mas e eu? Quem cuida de mim? Ela perguntou, com a voz embargada. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, e cada uma no grupo reagiu com empatia, acenando a cabeça em compreensão. Aquela era uma voz familiar, algo que Elisa, outra membro do grupo, também começou a explorar. Eu me escondo atrás das piadas e do bom humor, mas minha alma está gritando por ajuda. O que tinha começado como uma conversa íntima se transformava em um verdadeiro desabafo grupal. As palavras fluíam como um rio, e Rita sentiu que cada revelação era um passo em direção a um território mais desconhecido, mas também mais autêntico. O abismo do silêncio que antes estava presente, agora era preenchido por uma sinfonia de sentimentos. Com uma coragem repentina, Rita percebeu que não estava sozinha em sua jornada. Vocês não têm ideia do quão poderosas são, disse ela, surpreendendo-se com a própria segurança. A vulnerabilidade não nos torna fracas, pelo contrário, é uma forma de resistência. Essa frase ficou no ar, como um eco que ressoava em cada coração presente. Clara, tocada pela declaração de Rita, compartilhou suas próprias inseguranças, revelando que até mesmo a artista cheia de garra enfrentava dias onde a autocrítica lhe dizia que não era boa o suficiente. À medida que as histórias se entrelaçavam, a conexão no grupo ficava mais forte, e a ideia de encarar inseguranças se transformava em uma promessa coletiva. Elas se comprometiam a não mais se deixar dominar por vozes internas, mas sim a jogar luz sobre elas. E se olhássemos nossos medos de frente? Perguntou Maria, desafiando cada uma a considerar um passo além em suas jornadas. A energia estava vibrante, o grupo se tornava uma fortaleza, cada uma servindo como apoio à outra. Às vezes, uma simples ajuda poderia mudar o destino. Rita sentia que aquele espaço era um reduto de transformação. Com cada partilha, uma nova parte de si mesma se revelava, e as inseguranças que pareciam tão imensas começaram a parecer menores. Mas, no fundo, uma pergunta permanecia. O que aconteceria quando essa nova coragem fosse testada fora daquela sala? Quais seriam as reações do mundo além das paredes do abrigo? Assim que a conversa começou a esfriar, a inquietação retornou a Rita. Estamos apenas começando, e cada uma de nós tem um longo caminho a percorrer, ela disse, suas palavras saturadas de esperança e incerteza. Os olhares curiosos voltaram-se para ela, e Maria bateu suavemente no coração, sinalizando que era hora de trazer a discussão para o que vinha pela frente. Há algo diferente a cada dia, e precisamos estar preparadas para enfrentar isso juntas. O que vai acontecer quando deixarmos nossas verdades falarem fora daqui? Rita sentiu um frio na barriga, misturado a uma excitação avassaladora. O que realmente significaria atravessar a linha e ser autêntica em um mundo que muitas vezes a fazia sentir-se como se não coubesse. O futuro parecia nebuloso, mas uma certeza começava a tomar forma. Juntas, elas poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, o calor da amizade dentro do abrigo despertava em Rita uma confiança renovada. Mas esse novo caminho também era carregado de perguntas inquietantes. Ela se perguntava, conseguiriam enfrentar seus fantasmas quando a tempestade realmente começasse a passar? A manhã seguinte trouxe um céu limpo e azul, e Rita sentiu que havia algo diferente no ar. A confiança que se estava construindo ao lado das mulheres do abrigo era palpável. Elas haviam se unidas em um propósito claro, enfrentar as verdades que sempre estiveram escondidas sob camadas de medo e insegurança. O calor da cumplicidade as animava a seguir em frente. Ao chegar ao abrigo, Rita notou as expressões animadas no rosto de suas companheiras. Elas estavam ali, reunidas novamente, dispostas a fortalecer os vínculos. Maria, sempre com seu fervor, anunciou: hoje queremos falar sobre o que vem a seguir. O que significa levar essas vozes e essa coragem para o mundo lá fora? Rita sentiu o coração acelerar. A ideia de se expor em um ambiente maior, como a comunidade ou mesmo a cidade, causava um frio na barriga. Essa luta por liberdade e voz carregava uma importância enorme. Era o momento de compartilhar. Mas as dúvidas ainda perturbavam. Seria possível fazer a diferença? E se a receptividade não fosse a esperada? Clara levantou-se, seu olhar determinado. Precisamos transformar essa energia em ação. Que tal organizarmos um encontro na praça da cidade? Um dia de conscientização. Um momento para trazer nossas histórias à luz e mostrar que somos mais fortes juntas. A proposta gerou entusiasmo entre todas.
As mulheres começaram a falar ao mesmo tempo, sugestões e ideias fervilhavam como um rio caudaloso. Rita, no centro da discussão, sentia seu peito aquecer com a empolgação coletiva. Foi quando uma ideia começou a se formar em sua mente. Que tal criarmos algo simbólico? Um mural onde cada uma possa deixar uma mensagem, um desenho que represente sua história. As flores que plantamos na nossa floricultura podem simbolizar a resistência e a renovação. O murmúrio de concordância que se seguiu foi como a sinfonia de uma nova vida começando. Com entusiasmo, elas passaram a planejar o que iam fazer. O entusiasmo injetava confiança. Rita percebeu que cada ideia, cada esforço que vinha delas era um passo em direção ao que todas desejavam: liberdade, mudança e voz. À medida que os dias passavam, o mural ganhou forma e vida. As flores se tornaram um símbolo visível da luta e das histórias de cada uma. No dia do evento, a praça estava cheia. Rita e suas companheiras montaram um mural com obras vibrantes e cheias de significado. Aos poucos, homens e mulheres da comunidade começaram a se aproximar. O que era inicialmente hesitação virou curiosidade e depois uma participação entusiástica. As histórias começaram a ser compartilhadas. Rita viu uma transformação no ambiente. A dor se misturava à esperança, enquanto a arte falava por todas. Quando chegou a hora de falar, Rita sentiu o peso da responsabilidade. Olhou fixamente para a multidão. Era uma nova visão dela mesma. O que fazemos aqui hoje não é só nosso, é para os nossos filhos, para as próximas gerações. É uma chamada para que possamos juntos mudar o que nos aprisiona. Suas palavras ecoaram, ressoando entre as almas presentes, e à medida que falava, Rita percebeu algo mágico. Aquela força, aquela verdade que ela tanto esperava, agora pulsava ao seu redor. A inclusão das pessoas tornou tudo mais poderosa. Haviam homens, mulheres, jovens e velhos, todos ali ouvindo, aceitando e se unindo ao movimento pela mudança. A resposta que ela tanto temia não surgiu. Em vez disso, ouviram aplausos, incentivos e algumas lágrimas. As emoções daquela tarde eram contagiosas, e com isso, ela entendia que não havia mais volta. Essa era a sua transformação. As mulheres do abrigo olharam para Rita com um sorriso de aprovação. Elas não eram apenas uma rede de apoio, agora era um movimento real, uma maré de encorajamento que poderia enfrentar qualquer desafio. Seu pai, que anteriormente tinha olhares de preocupação, agora estava entre a multidão, orgulhoso de sua filha, sentindo o poder que ela havia decidido abraçar. Rita respirou fundo e sentiu uma alegria imensa preencher seu coração, uma felicidade genuína que emanava de todos ali. Ali estava a verdadeira essência da luta, e a palavra liberdade tomou forma. Não era apenas sobre libertar-se do peso da expectativa, era sobre aceitar as vozes, as histórias, as flores que todos eram. Ao finalizar, uma frase ecoou no ar: quando falamos a verdade, plantamos sementes. E essas sementes, quando cultivadas com amor e coragem, gerarão frutos que vão muito além do que podemos imaginar. O aplauso foi estrondoso. Naquele momento, Rita sabia que a luta pela verdade já havia começado e que ela estava pronta para enfrentar tudo o que viesse a seguir. E para você que está aqui, não se esqueça, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. A mudança começa aqui.